A reforma política continua sendo a pauta do Congresso. Para falar mais desse assunto, nós recebemos o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Iberê, boa noite, prazer em reencontrá-lo aqui no Caderno Regional. Iberê, você atua há muitos anos nessa área, né? Transita aí pela política já há muitos anos, tem uma longa experiência, né, nessa área. Você acredita que nós vamos ter reforma política, Iberê? Bem, na verdade está se discutindo reforma política de uma maneira emergencial, né? Sempre com o objetivo de, no meu ponto de vista, dar uma certa proteção àqueles que estão desprotegidos da lei. Então a história da Lava Jato tem preocupado muito. Para você ter uma ideia, essa discussão da reforma política já tem 11 anos que está parado no Congresso. Essa que eles pretendem apresentar agora. Então é assim... Fora as outras vezes que já se falou em fazer reformas políticas, com certeza, né? Falar todo mundo fala. Exatamente. Fazer não. Então se você olhar a proposta, né, o Carlos Vacarezza está apresentando a sua proposta, você vai perceber que parece que existe um momento de proteção para a história da lista fechada, né, que é a grande dúvida. E aí, para amenizar um pouco isso aí, falar, nós vamos fazer futuramente, né, uma distrital, a mista, distrital mista, sim, que é o sistema alemão. E depois eu vou explicar para você por que não dá certo. Que é uma das coisas que eu ia perguntar depois para você. Mas antes disso, Iberê, o que eu queria saber é o seguinte: fica sempre muito difícil, quer dizer, os próprios políticos tentarem fazer uma reforma política. Porque eles não, em momento algum, eles vão colocar lá uma situação em que eles se sintam prejudicados. Quer dizer, eles estão legislando mais do que nunca nessa situação em causa própria. Sim, eles vão mais do que nunca também tentar se proteger das garras da lei, ainda mais em época de Lava Jato, de Juiz Moro e essas coisas, né? De vez em quando você ouve alguns comentários. Eu ouvi outro dia do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, dizendo assim, olha, eu não sei porque que estão discutindo, porque na Alemanha... Aí a minha pergunta é a seguinte, mas será que na Alemanha tem tanta Lava Jato e tanta corrupção como no Brasil? Sim. Então não dá para comparar ainda. Eu acho que nós temos que discutir algumas coisas, tais como a cláusula de barreira, que todo mundo enfia para baixo, né? E então, nunca também se não resolve. Sai isso desde 1985 que se discute cláusula de barreira. E que o STF também teve a oportunidade e acabou, né? Aí assim, como o legislativo não legisla, o judiciário acaba se enfiando no... Então, essa discussão, ela tem que vir à tona, mas pode prestar atenção que a proposta vai ser o quê? Vamos empurrar para frente. Vamos resolver o nosso problema agora e vamos empurrar essa discussão mais para frente. Talvez para o próximo mandato presidencial. Sem né? dúvida. Bom, o relatório, né, da reforma, que é do deputado Vicente Cândido, que ele vai apresentar amanhã, né, na comissão especial, prevê aí, uma das propostas, a extinção do cargo de vice em todas as instâncias. É bom isso? Não é bom? Eu pergunto, acho que quem vai dormir mais tranquilo são governadores, presidentes e prefeitos. Quem está no cargo. Que estão no cargo, não vão ter ameaça nunca, né? Mas, na verdade, assim, cortou-se um pingo de água, né? Separei só um fio de cabelo. Não aparei tudo que tem que ser aparado. Então, não ter o vice... Não sei qual é a grande economia ou grande diferença que nós vamos fazer. Mas teria que se ver também numa situação esporádica, por exemplo, o ocupante do cargo morre, por exemplo. Sim, mas aí você tem uma outra regra. Qual é a linha de sucessão nesse caso? A linha de sucessão deve ser a presidência da Câmara, né, a presidência da Assembleia. Então, já é previsto dentro do processo de Constituição, por igualdade em todos os níveis. Na verdade, se manteria a mesma linha de sucessão, só não existiria mais a figura do vice. Né, só não teríamos o Itamar Franco, só não teríamos o Sarney e etc. Nós temos uma vasta experiência nisso. E nem Michel Temer. Bom, o mandato também dos cargos do Executivo podem ser ampliados aí de 4 para 5 anos, sem reeleição. Já tivemos isso também, né? Inclusive na época do Sarney, né? Que houve essa modificação para 5 anos. Né? Então, para 5 anos ficou a reeleição Fernando Henrique, grande presidente, Fernando Henrique, que brigou pela reeleição. Nós já tivemos lá atrás, e fica aqui um exemplo político, que nós tínhamos o prefeito de São Vicente, Coiu Irra, que não aceitou a prorrogação para 6 anos. Lembre-se que nós já tivemos essa coisa da compatibilidade da eleição. E foi o único prefeito
que disse assim... A desculpa sempre era, né, para que se tivesse uma eleição geral, né, na mesma data. E o COIU dignamente diz o seguinte, falou, olha, eu fui eleito para 4 anos, eu vou cumprir 4 anos, eu não quero dois anos sobressalentes. Bom, vamos falar então a respeito agora do sistema aí que estão discutindo. Fala-se no distrital misto, na lista fechada. Quer dizer, eu estou vendo só complicação para a cabeça dos eleitores também, né? O que puseram como o pirulito aí, para todo mundo ficar com vontade, é o distrital misto, que é o sistema alemão. Só que você entende... Ou seja, uma parte metade da lista é feito com lista fechada e a outra metade é feita individualmente para cada um dos candidatos. Dos representantes dos distritos, Dos distritos, caso. Isso. Né? Quer dizer, então, haveria uma divisão, né, das regiões, que seriam os distritos, e cada um se candidataria por esse distrito, na verdade. Só que você vai entender que na Alemanha o número de deputados ele não é fixo. Então você pode ter uma Câmara dos Deputados lá com 580 e pode ter com 620. Por quê? Porque dependendo do resultado desta eleição, sim, eu posso ter, o partido pode ter o maior número, porque se ele ganhou, ele tem direito a 10 cadeiras. Tá. Aí ele fez 9 no distrital, entendeu? E fez mais 9 na lista, ele tem direito a 18. Então ele vai ter que colocar mais. E nós não podemos falar isso no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, constitucionalmente, é estabelecido um máximo e um mínimo de deputados. Então eu não tenho como pegar o distrital misto da Alemanha e implantar. O José Serra, agora há pouco tempo, levantou essa tese de desconstitucionalizar o processo eleitoral. É tirar da Constituição para que você possa mexer. Então está se falando muito do distrital misto, alemão, e não é assim de uma hora para outra. Porque senão é tudo na base da PEC, sem né? dúvida. Tem sempre emenda constitucional, sempre vai ter que emendar. É um rito mais complicado, né? Então, por exemplo, o Serra foi quem levantou isso aí. Vamos tirar da Constituição para poder dar essa flexibilidade e adotarmos o sistema alemão. Qual seria, na sua opinião, agora a sua opinião pessoal, qual seria o melhor sistema? O sistema distrital misto é ótimo, entendeu? Ele garante a participação do distrito, a proximidade do candidato, sim, entendeu? Como eleitor. Que o sistema distrital é sem dúvida o melhor. Sem dúvida. Mas se ele vai ser misto ou não, aí... É porque você tem pelo menos 30 países que têm listas, entendeu? Que tem, por exemplo, países onde você vota não na lista fechada dos candidatos. Sim. Você vota no partido, mas existe uma flexibilidade na ordem dos candidatos. Na lista fechada total, como estão falando... Tá lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. É nessa ordem que vão ser eleitos, né? E tem países que você pode flexibilizar essa lista. Eu olho a lista e coloco o que está em 10º em primeiro, porque eu voto mais. Sim. Então, essa é uma discussão ainda que vai andar um pouquinho. Me parece que ela é paralelo à Lava Jato. Então, ainda nós vamos discutir, vai lá. Será que os partidos pequenos... vão aceitar a cláusula de barreira, as coligações acabam. Quer dizer, você tem uma série de alterações num processo normal, o que hoje está acomodado e elegendo os mesmos que estão lá. A renovação que nós temos hoje não chega a 40%, dá 38% da renovação. Então, temos que renovar um pouco mais. Vamos falar muito mais ainda sobre isso, provavelmente, isso, né? Mas o que nós temos que ter o objetivo é melhorar a qualidade política e a governança do Brasil. Sem dúvida. Senão não tem jeito.